Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quinto e último episódio da série Docência, uma Escolha. Eu sou a Milana Paz e hoje você vai conferir a conversa que eu tive com o professor Ronaldo e nos brinda com sua sabedoria e experiência. Não esquece de conferir se você já é inscrito em nosso canal e já deixa o seu like, pois sem sombra de dúvida você está diante de mais um episódio lindo. Então, bom dia, né? Todos e todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? Meu nome é Ronaldo, né? Ronaldo Aurélio Gimenez Garcia, né? Um nome grande. Tinha esse costume na época, né? Então o nome fica enorme, né? Põe dois nomes, né? E depois mais dois sobrenomes, aí fica esse nome extenso, né? Eu, né? Assim, desde que me entendo mais ou menos por gente, né? Tem a minha vida, assim, muito relacionada à escola, à educação, né? Eu sou filho de uma família pobre, na verdade, né? Meu pai era metalúrgico, né? Minha mãe não trabalhava assim fora, né? Por conta também de série de conceitos e preconceitos do contexto, né? Que a gente vivia, né? Então, meu pai trabalhava, assim, exaustivamente, né? Sempre lembro dele saindo muito cedo de casa, chegando muito tarde, né? Então, isso era muito frequente, né? Nos finais de semana também, ele sempre tinha algum outro trabalho para fazer, né? Era uma família, né, pobre, né? Meus avós, né, eram analfabetos, né? Eram migrantes, né? Mas aqui não se alfabetizaram e sempre, né? Trabalhando, né, o tempo todo, né, a vida toda. Então, eu sou um pouco resultado dessa turma aí, né, de uma gente meio, né, da base da sociedade, né? Então, é uma gente, assim, né, que via na escola uma possibilidade enorme, né, assim, não sei se por conta dos meus avós, né, eram imigrantes, né, e viveram uma outra experiência antes de virem para o Brasil, né, então, na Europa, né, somente meus avós eram italianos e espanhóis, né, então havia uma preocupação muito grande da escola, né, então uma valorização grande, né, da escola e uma preocupação sempre, né, se estava na idade de colocar na escola, de mandar para a escola, né, e isso gerava até em mim, né, enquanto criança, uma certa expectativa em relação a esse espaço, né, que seria, afinal de contas, a escola, né. E a minha mãe sempre falava, né? Na escola tu vai aprender isso, na escola tu vai aprender aquilo, né? E eu achava, então, deve ser um lugar muito especial, né? Coisas que a gente, né, não sabe, vai aprender na escola, né? O professor Ronaldo relata a sua expectativa com relação à escola e a aprendizagem que essa instituição iria proporcionar. Fico imaginando essa magia em torno da escola que se cria, né? Lembro das minhas próprias expectativas e ilustrações que a mente maquinava. Ronaldo continua a contar como foi seu processo de escolarização, sem deixar de narrar o contexto histórico e social onde ele se insere. Na minha época, né, uma época dos anos 70, né, eu nasci em 68, né, 1968. Então, os anos 70 são os anos da ditadura militar. E a escola, naquele momento, né, especialmente em 75, né, é quando ela se torna uma escola de massas, né? Não no sentido positivo do termo, né? Mas no sentido de, assim, abre-se as portas da escola, né? Para quem quiser estudar, né? Quem quiser se matricular, tá? Mas na estrutura basicamente que existia, com a expansão de algumas escolas, né? Então, eu lembro que eu fui estudar numa escola inicialmente bem distante da minha casa. Era assim, um bom trajeto até chegar à escola, né? Então, tanto é que eu saía de casa, era bem cedo, acho que 11 horas já tinha que estar pronto, porque 11 e pouco, 11 e meia, a gente saía de casa e caminhava, né? Caminhava um bom tempo até chegar à escola, né? E entrava por volta de 1h da tarde, né? Então, era uma caminhada longa até lá. Então, é um momento, assim, né, de expansão da escola, né, nesse momento em que eu vivi, né, e assim, né, era um momento em que muita gente estava indo para a escola,
né? Então havia assim oferta grande, né, de vagas e tudo. As escolas que existiam mesmo, tinha escola que chegava a funcionar 4 turnos, né, para dar conta das matrículas. E assim, então, no meu primeiro ano foi numa escola assim que eu estudei um pouco distante de casa. E foi o meu primeiro contato com a escola, né? Era uma escola que eu lembro assim, ela ficava numa esquina, né? E ela ficava meio em cima de não sei como é que a gente pode chamar, mas de um declive, assim, né? Numa inclinação, né? Mais popularmente o pessoal fala em cima de um barranco, né? Né? Ficava essa escola, né? E ela era bonita a escola porque na frente dela tinha uma cerca, né? Assim, de arame, né? E tinha plantado pés de beijos, sabe? Aqueles beijos vermelhos, assim. Então aquilo, quando floria, era a coisa mais linda, parecia uma grade de flores, assim, né? E a entrada dela ficava numa ponta, né? Numa outra extremidade, depois a gente adentrava assim, pela escola, né? E a escola ficava bem, né? Era uma escola com 2 pavimentos, né? Era uma escola relativamente boa, né? Assim, né? Tinha um pátio grande, eu lembro do pátio da escola, né? Tinha umas escadarias para entrada, assim, depois ela se bifurcava, porque ia para uma ala da escola e para outra, né? E eu só não entendia muito bem porque a gente chegava na escola e tinha que ir para uma tal de fila, né? E formava aquelas filas, né, enormes, né? Tinha várias salas de aulas funcionando, acho que tinha umas 20 filas, pelo que eu me lembro, assim, era uma quantidade enorme, né, de gente. Aí todo mundo ficava em fila, né? Aí tocava um sinal, era quase que uma rotina, né? E aí a gente ia para as salas de aula. Assim, eu confesso que estranhei um pouco, né, tudo isso, né? Eu pensava que fosse um pouco diferente isso, né? Mas, né, digamos assim, né, era aquele momento ali, era aquilo que estava acontecendo e eu tinha de alguma forma, né, me adaptar àquilo, né, conhecer aquilo, né? É muito interessante como o professor Ronaldo aponta os aspectos estéticos da sua primeira escola. Às vezes, e infelizmente relegada a segundo plano, a estética da instituição tem o seu valor e sua função. Esquecemos da importância de proporcionar um local agradável em todos os sentidos, inclusive aos olhos. É claro que a escola é cheia de complexidade. Ronaldo traz o seu relato de um tempo difícil no contexto brasileiro. O mesmo lugar que encanta também tem seus desencantos. Tive algumas decepções, lógico, né? Algumas coisas que a gente via acontecer na escola, né? Que hoje não acontece, espero que ainda não aconteça, né? Era comum, por exemplo, o professor, se tivesse algum aluno na sala de aula considerado como indisciplinado, né? O professor chegava a bater mesmo, né? Tinha uma professora que tinha uma régua de madeira grande, né? E ela batia com aquilo nas pernas das crianças, né? Eu até achava estranho, né, aquilo, né, assim, né, eu me assustava um pouco com aquela situação, né? E tinha, né, lógico, tinha lá os seus encantamentos também, né, algumas coisas, né, principalmente quando eu recebia a cartilha, né, lembro que a cartilha fazia sempre uma associação entre a letra e a palavra, né? E eu achava aquilo muito interessante, né? Eu achava incrível assim conhecer, né, a cartilha, né? Só que a cartilha naquela época era aquelas cartilhas, né, que começavam assim com as sílabas começava pelas vogais, né? Depois apresentava algumas consoantes e as sílabas eram sempre aquelas sílabas simples, né? Então, da, bebi, bobu, né? Cá, cu, cu, né? Aí a gente não sabia por que não tinha nem o que, nem o que, né? Mas era assim que se ensinava pra gente, nada de Dodô, né? E assim por diante, né? E só depois da metade do ano que a gente começava a ver as sílabas mais complexas, né? Que é aquela que vai, por exemplo, o drá, né? O blá, né? Os 2 R's, o S dobrado, né? Que a gente só começava a ver quase que no final do ano. E quando havia ainda aquela complicação, né, de você misturar o X e o X com som de C, com som de S, né? Aí é que confundia por demais a cabeça, né? Mas era aquilo, né? Era esse universo, né? Aí depois, quando eu fui para o segundo ano, né, na escola, aí já pude estudar um pouco mais próximo de casa,
Só que eu fui estudar, por exemplo, numa escola que era uma escola particular, religiosa, que já tinha sido desativada, né? E a gente foi estudar nessa escola, né? E era, assim, bastante precária a escola, né? Porque, né, tinha sido escola, mas o pessoal, né, retirou quase tudo, então tinha, né, ainda aquelas carteiras, né, presas no chão, né, aquelas carteiras de ferro fundido pesada, né, presas no chão, então não tinha qualquer possibilidade de mobilidade, né, eram, né, instalações bastante precárias, né, tinham cozinha, né, funcionava meio que improvisadamente, né? Então era assim, né, e a gente ficou ali quase um ano até que uma outra escola, né, fosse feita onde eu morava. Isso um pouco que atravessa um pouco a vida da gente nessa essas condições, né, das políticas educacionais na vida da gente, né, na nossa forma, nossa inserção nesse espaço todo, né? E aí eu fui para essa outra escola e passei um bom tempo nessa escola que era nova, né, naquela época, né, foi recém-construída, né, e eu estudei lá até o meu 8º ano. Eis um ponto importante mencionado pelo professor Ronaldo: as políticas públicas e sua influência em nossas vidas e histórias. É preciso, mais do que nunca, lembrar o quanto as decisões políticas impactam na nossa formação e constituição como ser. Não são apenas assinaturas ou votos em aula plenária, mas toda uma conjuntura que imprime pontos de luz e sombra na imagem de nosso presente, sempre com influência em nosso futuro. Ronaldo continua a contar sobre seu processo de escolarização e daquilo que foi o encantando neste percurso. E foi ali que eu, assim, tomei muito gosto por algumas coisas, assim, que aconteciam lá, né? A gente tinha uma professora que ensaiava coral com a gente. E aquilo foi, assim, acho que um dos melhores tempos, assim, da minha vida de escola, né? Porque a gente ia ensaiar coral de sábado à tarde, durante a semana à noite, né? E todo mundo ia feliz da vida, ninguém reclamava de nada, né? Participávamos de apresentações, de competições de corais, né? Chegamos a viajar a algumas cidades para nos apresentar, né? Então isso, acho que isso trazia uma vida, né, muito legal para a escola, para a gente, a nossa relação com a escola, né? Então eu lembro, por exemplo, que viajava conosco a diretora da escola, a vice-diretora, a coordenadora. E isso, né, nos aproximava até mais desse pessoal, né, que geralmente é meio que distante na vida da escola, né? E assim, eu achava legal aquilo, né, aquela possibilidade, né, e foi um tempo assim que, né, marcou bastante a minha vida. Assim, né? Escola é muito além do conteúdo, do beabá e tabuadas mil. Escola é arte, cultura e vivência. Escola precisa construir experiências memoráveis, tais quais as citadas pelo professor Ronaldo. É certo que escola não é perfeita, afinal é feita de gente que também não é. Mas é com gente que se aproxima, que se humaniza a educação. Que sejamos sonhadores dessa escola e que prossigamos em construir essa educação que a gente tanto sonha. Ronaldo segue contando sua história e aponta as dificuldades da sua realidade e do seu contexto social, mas que, como veremos mais adiante, foram importantes em sua constituição como professor. Aí depois disso aí mudou radicalmente a vida, né? Como toda criança pobre, né? Eu já tinha 14 anos, né? Aliás, já estava até passando, porque na época o comum era uma criança de 12 anos já ir arrumar alguma atividade, né? Algum emprego. Então, meu pai ainda segurou 2 anos, ainda esperou eu terminar o ensino fundamental, porque naquela época era de 8 anos, né? E aí, né, tive que começar a trabalhar, né? Tinha que começar alguma atividade econômica, né? E foi um período meio complicado, né? Porque eu morava numa cidade que era uma cidade industrial, né? Onde o forte era a fabricação de calçados, né? Então, alguma coisa nessa área você tinha que aprender para começar um emprego. Eu não queria aquilo, né? Não queria. Eu queria alguma outra coisa, né? Mas, como não tinha, né? Aí fui matriculado numa escola do Senai, que lá tinha, né?
aprendi a parte que eles chamam de pesponto, né? Que na verdade é a costura, né? Costura industrial de sapato. Você faz em máquinas, né? Como se costura roupa, né? A gente costurava sapato. E aprendi isso, e aí eu comecei então a arrumar alguma atividade, né? Porque você saiu de lá, tinha que fazer. Aí, como assim não tinha experiência, porque tinha essa coisa também, né? Você aprende, mas você não tem a agilidade, né? A destreza de alguém que já está há algum tempo nisso, e não havia muitas oportunidades disso, né? Eu fui trabalhar numa que eu chamava de uma banca, né? Que era na verdade, era o quê? Era alguém que terceirizava parte da produção que ocorria dentro da fábrica, né? Então, ela terceirizava aquilo e ela fazia em casa. Só que muitas vezes era muito serviço, ela não dava conta, a pessoa não dava conta, e arrumava mais alguns. E era muito comum a presença do trabalho infantil, né? Hoje, pensando naquele tempo, eu lembro disso, né? Tinha muita menina de 11, 12 anos, né? Às vezes não conseguia algum emprego, trabalhava nessas bancas, né? E era um trabalho, a gente pode dizer assim, bastante insalubre, né? Porque tinha um contato com a cola, né? Cola de sapateiro, que é uma cola extremamente tóxica. E aquilo eles ficavam o dia inteiro, porque na parte lá da costura, não tem só a costura, né? Você tem que colar uma peça na outra, né? Tem que colar, às vezes, o forro do sapato inteiro. Então, tinha o pessoal que fazia essa parte e a gente que costurava nas máquinas, né? Então, lá onde eu trabalhava mesmo, eu lembro que tinha seis meninos, assim, tá? Entre 12, 13, 14 anos, né? Todo mundo ali, trabalhando ali. E ali eu fiquei quase um ano ali, né? Tentando adquirir alguma experiência, né? Tinha algumas dificuldades, que às vezes recebia os salários, às vezes não recebia, né? Eu, por exemplo, no último mês que trabalhei, não recebi, né? Fomos adiando o pagamento, depois acabou não pagando, né? Mas, né, era essa, né, um pouco, né, a situação ali. Aí que eu consegui um emprego numa fábrica, aí trabalhei quase mais 2 anos numa fábrica. As condições também do país também não eram lá aquelas coisas, né? Era época de ajuste de planos econômicos, inflação altíssima, né? Porque os militares deixaram uma inflação absurda, né? E os governos seguintes parece que não davam conta de resolver a situação, né? Eram planos e planos econômicos, então isso para a economia também não era interessante, né? Porque os negócios não resistiam muitas vezes a esses planos, né? Então teve uma época que nós saímos, então foi justamente nessa época que nós temos um plano bastante conhecido, que é o chamado Plano Cruzado, que ocorreu na época lá do Sarney, né? Do José Sarney, né? E depois disso houve uma quebradeira geral de fábricas, desemprego, né, para todo lado, eu lembro disso, né, e estava uma época muito difícil de conseguir emprego, né, e aí eu falei, acho que agora vai ser uma oportunidade de eu mudar de área, né, eu sair da fábrica, né, e aí eu vi que estava tendo um curso, né, para, olha, atendente de enfermagem num hospital lá. Atendente de enfermagem, né? Aí eu não pensei muito, né? Falei, não, vou fazer isso, né? Aí eu vou trabalhar com gente, né? Que era mais isso que eu queria, né? Aí eu fui, fiz o curso, né? O curso eram 4 meses para você fazer o curso, tinha a parte teórica, a parte prática, né? E depois disso aí eu comecei, então, a me chamar, né? Para trabalhar no hospital, quando eu estava fazendo estágio, né? Acabei trabalhando no hospital, né? Comecei como atendente de enfermagem, que hoje não existe mais essa função, né? Agora é auxiliar de enfermagem, né? E fiquei lá quase 9 anos, né? E nesse tempo também eu entrei, né? Eu terminei o ensino médio, né? Terminei ainda trabalhando na fábrica, né? Fiz o vestibular de uma instituição que tinha, né? Porque, assim, por que ser professor, né? Na verdade, né? Talvez essa pergunta, né? Como que você, né, decidiu ser professor, né? Bom, então, por tudo isso, assim, acho que por toda essa questão, né, desse imaginário todo que me constituiu lá na infância, né? Sobre o que era a escola, como que ela poderia ser. Vivenciei, né? Lógico, como eu disse, né? Situações
muito interessantes, situações não tão interessantes também, né? Dificuldades, mas eu me encantava muito com aqueles professores, né, que conseguiam, né, de alguma forma, né, reter a atenção da turma, né, trazer alguns temas que eu achava alguns temas pertinentes para serem discutidos, né, que tinham um olhar diferenciado para algumas questões, né, que não era aquilo do mesmismo, né, porque o mesmismo você ouve na televisão, você ouve as pessoas falarem, né, então aqueles conceitos mais ou menos comuns, você já está cansado de ver aquilo, né. Mas eu achava interessante alguns professores que traziam, né, outros olhares para aquilo, né, outras perspectivas para aquele problema, né, que chamavam a atenção para a arte, para a música. Isso eu achava muitíssimo interessante isso, né? Como, por exemplo, um dia que uma professora levou uma letra, né, do Chico Buarque, né, para analisar em sala de aula. Nunca tinha acontecido isso, né? Assim, nenhum professor nunca tinha feito isso, né? Hoje é até muito comum que se faça, né? Mas naquela época não era, né? E eu achei isso muito, né? E ela começou a falar de coisas da letra da música, né, que eu praticamente desconhecia. Eu achava isso muito interessante, né? Aí um dia eu falei, nossa, acho que eu queria ser igual a essa pessoa, né? Eu queria ser um professor também, né? Que essa coisa de poder encantar a pessoa, né, com conhecimento, né, eu achava isso, né, um must, assim, o máximo, né, eu achava isso fantástico, né, e às vezes eu observava, né, os professores assim, pela escola, né, eu pensava, nossa, acho que eu quero ser professor, né, eu acho que é esse um pouco o meu horizonte. Achava fantástico encantar as pessoas pelo conhecimento. Desconheço o aspecto mais belo da nossa profissão. Encantar com conhecimento não é passo de mágica ou dom. Nos requer um esforço danado na formação. Mas o brilho nos olhos de quem aprendeu é sim muito mágico. Ronaldo ainda nos relata sobre as suas influências, as pessoas que influenciaram na sua escolha profissional. Eu tive, assim, né, dizer que eu tive influência de um professor na minha vida para adotar, isso não é bem assim, né? Embora eu tivesse, né, tinha uma tia que era professora, aliás, tinha 3 professores, só que uma só exercia a profissão. Era essa, né? Eu acho que assim, o que mais me influenciou era o contato com a escola mesmo, sabe? Era o ambiente escolar, era a vida ali, né? Porque a vida a vida da gente na escola, ela marca uma boa parte da vida da gente, né? Um bom tempo da vida da gente que a gente passa na escola, né? Eu não sei se por acaso, né, mas eu tive momentos que eu posso dizer muito felizes na escola, assim, né, enquanto estudante, né, de muitas muitas coisas que me agradavam, que me encantavam, que me despertavam, que me chamavam, né? Eu achava isso muito interessante, né? E aí eu resolvi fazer inicialmente uma faculdade de História, né? Na verdade, eu queria ter feito uma faculdade de letras. Na verdade, era fazer um curso de letras, né? Porque acho que me encantei um pouco também pela literatura, né? Na escola, né? Principalmente no ensino médio, né? Quando a gente começa a ler alguns autores, né, da nossa literatura, né? Jorge Amado, né? A Raquel de Queiroz, né? Li um livro também de uma prima dela, que era de Inácio Vieira de Queiroz, né? E vários autores nisso, né? Além dos poetas, do Drummond, do Ciro Meirelles, né? E a poesia, acho que a literatura de uma forma encanta, né? Ela nos, né? Eu lembro às vezes lendo alguns trechos do Jorge Amado, né? E ele descrevia assim, né? Eu lembro assim que acho que remetia a gente para outros tempos, né? Para outras paragens, assim, né? E parece que você começava a entrar dentro da história, né? E percebia os personagens, né? Percebia aquele contexto todo, né? Eu assim, né? Acho a literatura, né? Algo fantástico, assim, né?
Acho que nos dá uma perspectiva de mundo, né, de experiência humana, né, que dificilmente outras áreas podem nos dar. Assim, né, outras áreas do conhecimento podem nos trazer isso, né. Então, assim, eu achava fantástico, assim, né, da literatura. Então, até hoje não tenho muito encantamento pela literatura. Mas aqui não tinha, né, onde eu morava, não tinha um curso gratuito de ler. Aliás, os cursos gratuitos ali eram raríssimos. Aliás, até hoje são, né? Prevalece os cursos particulares, né? Eu não podia pagar, né? Não tinha condição de pagar. E aí eu lembro que aí falou, olha, tem um curso, né, de história, né, que é na universidade, né, universidade pública, né? E eu também gostava de história, né? Sempre gostei, né? Sempre tive alguns professores bem interessantes, bem legais de história, que não só pela forma como, não só pelo que traziam, né, mas da forma como conduziam, né, o estudo daquilo, né, com seriedade, com digamos assim, né, com uma metodologia própria, né, sabe? Não era qualquer coisa, não era falar de qualquer forma, né? Tinha que estar sempre embasado em fatos, em questões, em perspectivas, né? Não era algo assim, né? Não era qualquer coisa, não era ler um texto e responder um questionário, né? Tanto é que ela fazia várias atividades com gente, né? Então, assim, eu acho que isso, né, nos trazia um certo maior aproximação com aquela área do conhecimento, maior gosto por estudar aquilo, né, daquela forma, né, uma pessoa conduz. Acho que uma outra coisa, né, além da empatia, né, além do reconhecer o outro, essa coisa toda, acho que é bem importante também o professor ter essa clareza, né, do que ele trabalha, do qual é o seu ofício, né, e o que ele tem que fazer para que aquela outra pessoa que está ali da sua frente, né, possa partilhar daquele seu, ou pelo menos parte daquele conhecimento que ele tem, né? Acho que e ele tem que usar, logicamente, as ferramentas adequadas, né? E eu lembro que havia essa preocupação grande, né? Como tive também professores que, né, e geralmente, né, passava lá um texto e mandava a gente responder algumas questões, né? Também tive isso, né? Isso não é, digamos assim, né, também é parte da nossa, né, da nossa formação. Façamos uma breve interrupção na fala do professor para destacar a importância de uma boa aula. Veja, Ronaldo retrata o quão importante foi o convívio no tempo da escola em sua decisão profissional. Traz o seu encantamento pelo conhecimento e pelo ensinar como determinantes no direcionamento de sua carreira, mas destaca muito bem seu apreço por uma boa aula. E que boa aula é esta? É onde docentes entendem o seu papel na formação integral, agindo com empatia e sendo mestre na didática do conhecimento que lecionam, dominam o conteúdo e a metodologia de modo a ter clareza a que vieram. É fundamental destacar isso, pois docência não é trabalho simples. Não se trata de ditar algumas frases, mandar as páginas serem abertas para um resumo. Docência é trabalho intelectual pesado. Eu achava importante, né, conhecer a história, né, conhecer quem a gente é, né. Eu achava importante isso, né. E falei, então talvez vou fazer história, né. Comecei talvez pela história, depois eu decido se quero continuar ou se vou fazer letras, tudo. E aí foi também, né, um outro, digamos assim, um outro marco na minha vida, né, porque eu fui para um ambiente muito diferente da escola, sabe? Muito fora daquilo que eu estava acostumado na escola. A começar porque a gente chegou lá, acho que foi no primeiro dia, né? A professora já nos propôs a sentar em roda. E eu, assim, né? Não tinha experiências assim, né? Disso, né? Assim, tinha ido já a algumas atividades, alguns congressos, só fazia em roda, tudo, né? Mas em sala de aula não, né? E aquele dia ela propôs a gente sentar em roda, né?
E uma outra coisa também que ela não fez, que eu estranhei muito, né? Ela não usou a lousa. Não foi a lousa nenhuma vez, né? Simplesmente ela trouxe um livro, né? Debaixo do braço, né? E como foi ali, começou a aula por ali, né? E assim, eu fiquei assim, né? Bastante impactado com aquilo, né? Assim, né? Com a forma como ela conduziu aquela aula, com a forma como as coisas aconteceram ali naquele momento, né? Muitas vezes eu me senti assim, falei, nossa, será que é esse o lugar que eu quero estar, né? Será que é aqui mesmo o meu lugar, né? Será que eu vou ter condição? Porque muitas vezes ela falava de coisas que eu não tinha lido, não tinha escutado, não tinha, né? Porque a nossa formação na escola básica, tal como hoje, né? Ela é bem, né? Eu vi que tinha alguns colegas que comentavam com ela, né? Que argumentavam com ela, né? Mas eu não tinha elementos, sabe? Não tinha, né? Elementos assim para, né, fazer uma conversa, né? Eu ficava prestando atenção em tudo aquilo, né? Ficava tentando entender o que estava se acontecendo ali, né? Eu acho que foi assim um pouco, foi importante, né? Porque aí eu comecei a romper um pouco, né? Aqueles modelos que a gente tem na cabeça, que a gente traz nos nossos vícios da escola, né? E perceber que existem outras coisas para além de tudo aquilo que a gente já vivenciou até então, né? E foi muito interessante tudo isso, né? E foi algumas coisas assim que foi me despertando, sabe? E aí ela, né, ela trouxe até um livro uma vez de um autor, né, francês, né? Deixa eu ver se eu me lembro, acho que era Darton, né? Que ele escreveu um livro que era A Invenção do Purgatório. Né? Eu sempre achei, né, que purgatório, né, era, né, algo, né, meio místico, ligado à igreja e tudo mais, né? Ele vai dizer que o purgatório foi uma invenção da igreja no século XIII. Sabe? Ele faz um histórico disso, dizendo que o purgatório, porque não existia até aquela época essa noção de purgatório, né? Que era aquele lugar onde as pessoas, né, tomavam uma tendência, né? Ou se salvavam de fato, ou né, iam, né, para o inferno de vez, né? Então, assim, coisas que, sabe, isso assim, que às vezes está tão preso nas nossas, né, na nossa mentalidade, né, e coisas que a gente começa, né, a se desvencilhar, sabe? Mas eu acho que isso foi muito positivo, sabe? Assim, olhando para isso, meu histórico de vida, né? Eu acho que isso foi extremamente positivo, porque me chamou, me despertou para as coisas que eu, pela formação que eu tive até então, não seria muito possível, sabe? Se eu tivesse feito uma outra trajetória, talvez eu seria bem diferente. Eu acho que isso assim, né, mexe, né, um pouco com a gente, mexe um pouco na nossa forma de ser, de ver, né? Desperta na gente alguns olhares para algumas coisas que você via no seu cotidiano, mas você achava que eram tão normais, tão, né, não conseguia perceber aquilo, sabe? É uma coisa de alteridade, sabe? São algumas questões que mexem com a questão da alteridade, mexe com a autoestima, mexe com formas como você vê a vida, né? Que eu acho que foi assim, um percurso muito interessante disso. Sofri muito, né? Não vou dizer que não sofri. Tinha vezes que eu ficava bem em dúvida mesmo. Tinha algumas vezes que o pessoal em casa achou que eu estava ficando meio louco, sabe? Porque eu saía para andar, sabe? Que eu acho que era o melhor momento, a melhor coisa que eu podia fazer era andar porque eu pensava, sabe? Eu pensava, sabe? Eu saía, fazia algumas caminhadas relativamente longas, sabe? Mas aí eu pensava, sabe? Eu tentava encaixar algumas coisas, né? Tentava ver se, será que realmente, né, o que se diz, será que é por aí, será que não é, né? Que coisas que eu tenho na minha vida que eu posso dizer que isso ajuda a explicar muito, que não ajuda, sabe? Mas isso foi assim, acho que foi uma baita de sabe? Eu lembro que eu vivi assim, uma crise, a gente vive uma crise
forte, sabe? Acho que segundo, terceiro ano, acho que eu comecei a me encaixar na coisa a partir do terceiro ano, final do terceiro ano, e fui me encontrar um pouco mais no quarto, que lá eram 4 anos, aí eu resolvi ficar assim, porque eu tranquei uma disciplina e resolvi fazer lá depois, né? Mas eu acho que foi muito importante isso, né? Porque aí eu comecei a pensar, né, no mundo que eu queria para mim, no mundo que eu queria ser, né? No mundo que eu queria ter, né? Ou que eu queria ajudar a construir, né? Porque na verdade ele não existia. Então acho que nesse caminho assim, acho que esse percurso, né, pela universidade nesse momento foi muito importante. Creio que esse momento foi de extrema identificação com a história do Ronaldo. Quem mais teve crises existenciais e repensou a vida inteira durante a graduação? Sem dúvida, se desvencilhar daquilo que antes era uma completa verdade para nós é doloroso. Abala as estruturas firmes que por anos construímos em nossas vidas. Todavia, este é um processo fundamental que nos liberta de preconceitos, nos faz perceber que a vida pode ser vivida em diferentes configurações e que essas não têm mais ou menos valor que as demais. Ronaldo continua a nos brindar com seu processo formativo. Me formei então, né? Ainda estava trabalhando no hospital, me formei o tempo todo trabalhando. Até foi bom eu ter ido para o hospital, porque eu lembro que eu trabalhava das 7 da manhã até as 2:30 da tarde. Então eu tinha um resto da tarde, né, que eu podia ir para a universidade, né? E de lá eu já ficava para o curso à noite e vinha só. E isso era bom, porque aí eu podia ir para a biblioteca, podia ler, eu podia buscar os livros, né? Eu fazia muito isso, sabe? Eu ia, né? A biblioteca lá, tanto é que a biblioteca eu acho que é um lugar também de muito encontro, sabe? Tinha uns espaços legais, porque tinha um saguão grande, assim, onde as pessoas podiam pegar um livro, sentar e ler, ou fazer alguma atividade ali individual. Aí tinha umas salas também individuais, se a pessoa quisesse ir para uma sala, se fechar lá, também tinha. E tinha espaço para trabalhar em grupos, né? Então, acho que era muita coisa, assim, porque eu acho que na biblioteca muita coisa a gente descobre na biblioteca, sabe? A gente se descobre lá na biblioteca, mexendo nos livros, sabe? São coisas, às vezes é incrível, assim, a gente falando, né? Mas, assim, quem vai para esses espaços, né, assim, descobre coisas fantásticas, às vezes, sabe? Eu lembro que você vai mexer num livro e aí você esbarra num outro, fala, mas eu não tinha visto esse aqui, e aí você abre e você descobre coisas, né, que às vezes tem relação com aquilo que você estava fazendo, sabe? E é além do contato com a obra, né? A gente pode fazer isso pela internet, lógico, né? Mas não é a mesma coisa, né? Você ali pegar o livro, né? Manusear, abrir, né? Tá ali, né? Tá na tua mão, né? Então é bem diferente, né? Bem especial poder fazer isso. Aí tinha uma estante, por exemplo, que tinha só trabalhos de TCCs, teses e mestrados, que era outra coisa também, né, fantástica, né, você poder ler um trabalho que um colega fez há 3 anos atrás, né, 4 anos, né, porque a biblioteca também é um espaço para se guardar essas coisas, né, é um espaço que tem que ser para guardar isso, né, e para você ter acesso a isso, né. E isso, né, por tudo isso, por outras também, né, pelas amizades que a gente fez, né, por colegas que eu conheci, né, colegas de outros lugares, porque lá tinha muita gente de outros lugares que não eram só lá de onde eu... Que tem outras formas de ser, de ver, de estar no mundo, né. Tinha umas colegas que eram de São Paulo, né, então eu achava, assim... fantástico, né? Assim, a forma como elas lidavam com as coisas, com as situações, assim, né? Coisas que muitas vezes a gente, nossa, não faria isso, né? Elas faziam numa boa, né? Não tinham qualquer... E tinha uma afetividade, né? Uma humanidade, assim, fantástica, sabe? Então, era um outro, né? Uma outra forma de se pôr no mundo, né? Assim, então, eu achava aquilo também, né? Eu aprendi muito com essas pessoas, sabe? Acho que
os relacionamentos também nos trazem muitos conhecimentos, assim, muitas formas de ver no mundo, né, de se pôr no mundo, né, não só no conhecimento, não digo do conhecimento mesmo, livresco, né, mas eu digo também do conhecimento de vida, né, do jeito de ser, de se pôr no mundo, né, que nos dá alguns exemplos. Não quer que você vai copiar o que a outra pessoa faz, mas nos dá alguns exemplos, nos dá algumas dicas, né, de como isso, né, de como pode ser diferente. Isso acho que foi também alguns fatos bem marcantes, né? E alguns professores também. Acho que professores são sempre, né, peças fundamentais, né? Acho que não falei neles até agora, mas são peças fundamentais. Essa prof mesmo que eu falei aqui, que foi que deu minha primeira aula, né? Nem sei se ela está viva ainda, né? Chamava a professora Alzira, muito inteligente, muito... aí tive vários professores. Tive um, né, que foi assim, um marco importante na minha vida, né, que era um professor chamava Moacir Gigante. Era um professor que foge a todos os clichês, todas as pré-definições que você possa ter, imaginar de ser professor. Ele foi professor também, muito tempo, inclusive professor de educação básica, né? E era alguém assim, digamos assim, fora, né, de todos os padrões que você queira, né? Não pense que é aquele professor engravatado, de pastinha, de blazer, não era esse professor, tá? Era alguém de camiseta, né, de calça, jeans, tá? Muito simples, tá? Mas de um conhecimento, de uma visão das coisas muitíssimo interessante, né? Eu lembro que uma vez, então, depois que conheci ele, né, aí ele nos convidou para participar de uma pesquisa que ele fazia na escola. E aí ele nos chamou, né? Eu mais um grupo, tinha uns 4 colegas, né? E aí nós marcamos de ir à escola. E aí, quando todo mundo chegou, ele falou, então vamos, né? Tá na hora, vamos. Aí vamos como? Né? Você sempre vamos de algum carro, né? Não, vamos andando para a escola. E aí eu entendi por que era importante ir andando para a escola. Porque era o momento da conversa, tá? Era o momento do diálogo, das trocas. Era um pouco aquilo meio que, acho que talvez, né, os poetas gregos faziam, né? Era caminhando e conversando e dialogando, né? Como Sócrates, né? Platão, né? Faziam, né? Com seus alunos, com seus discípulos, né? Eu acho que era um pouco isso, sabe? Porque a gente ia conversando sobre expectativas que tínhamos, né? Em relação à escola e tudo mais, que poderíamos encontrar e tudo mais. Depois, quando vimos da escola, né? Vimos conversando sobre a escola, reações que percebemos, formas como as pessoas se postaram, né? Que nos chamam mais atenção, né? Eu lembro que uma vez ele nos chamou e falou assim, agora vocês vão para o intervalo. Tocou o intervalo? Não, vocês vão para o intervalo. Eu também vou. E aí, mas vocês não fiquem juntos, não. Cada um vai para um lado aí. Mas vai fazer o quê, professor? Olha, fique aí. Depois nós conversamos. Cada um foi para um lado, no intervalo, né? A escola era a escola de crianças das séries iniciais, né, do ensino fundamental, né? Mas não precisava fazer muita coisa, porque as crianças vinham até a gente, né? Vinham, né? Perguntavam que a gente estava ali, né? O que a gente fazia, né? E aí começava uma conversa, né? E nessas conversas, né? Ele conseguia identificar uma das crianças que morava próximo ali da escola, mas na área rural. E aí ele foi se aproximando, conversando com essa criança, e teve um dia que ele foi junto com a criança para a casa dele, tá? Para conhecer o caminho que ele fazia, sabe? Porque isso era aprender, né? Porque a criança passava por desafios, né? Ela atravessava um riacho, ela subia a serra, né? Passava no meio de pastos de vaca, né? Então ela tinha, né? Atravessava debaixo de cercas, né? Então ela tinha todo né? Não era só ir à escola, não era um caminho livre ir à escola, né? Porque o ônibus levava até um certo ponto, ali ela tinha que ir sozinha, porque não, né?
Ali não tinha mais estrada que dava para o ônibus. Então ele ia, né? Aí ele foi, conheceu a família da criança, né? Conheceu, e um dia nos levou lá. Tá? Um dia nós fomos, lembro que nós fomos assim, depois que a criança terminou, nós fomos juntos, né? Passando pelos mesmos lugares que a criança passava. Aí que a gente conheceu muito né, dos perrengues, né? Que ela enfrentava todos. Imagina isso, nós fomos num dia que não estava chovendo, né? Imagina um dia de chuva. E aí a casa extremamente simples, né? Um lugar, né? Porque eles trabalhavam, né, para o dono ali, né? Muito simples. E lá tinha um problema, né? Quando dava escurecia, não tinha luz. Não tinha luz. Então, e qual que era? Né? Aí eles, né, jantavam e tudo mais, né? E qual que era o passatempo deles ali? Era conversar, né? Era conversar. Achei bem interessante que eles ficavam tudo ali, né, ao redor, né, contando casos, contando fatos. Não é se a gente estava ali, né? Mas eles foram contando casos que já tinham acontecido ali, né? Histórias, né? E aí ontem eu estava lendo um texto do Walter Benjamin, né? Um narrador, né? E comecei a lembrar um pouco daquilo, né? Do que é o narrador, né? Como que ele se posiciona na história que ele conta, né? O quanto aquilo é importante, porque aquilo ressoa para as outras pessoas se apropriam daquilo, né? O que ele conta não é só o que ele presenciou de fato, mas muito do que ele ouviu também de outros, né? Ele vai fazer uma espécie de uma síntese daquilo tudo, e aquilo era, né? E né? Ainda, né? Essencial, assim, fundamental, né? Na constituição da criança, da vida, né? Das pessoas de uma maneira geral, né? Mas principalmente da criança que estava ali, né? Com certeza teve, né? Apesar de todas as limitações, né, estruturais, econômicas, financeiras, né? Mas aquelas partilhas, né, aquilo com certeza, né, é de muito aprendizado. Era coisa assim que a gente, né, com ele a gente conseguia vivenciar, né? Conseguia aprender, né? Eu aprendi muita coisa trabalhando com a questão da história oral, né? Da oralidade, da forma como as pessoas trazem à tona as suas memórias, né? A importância da confiança do outro, né? Para ele poder te contar as coisas. Mas acho que isso foi assim um aprendizado para mim, né? O que ele me proporcionou, assim, acho que assim indescritível, né? Depois eu nunca mais vi ele, não sei ainda se ele vive, né? Eu sei que ele se aposentou depois, voltou porque não era de lá também, voltou para a cidade dele, né? Alguém muito incompreendido na academia, viu? Não era nenhum bambambam, não era alguém de altas publicações, não era alguém assim, mas nossa, acho assim, nenhum dos bambambans me deram aulas tão boas, de tanto conteúdo quanto ele deu, sabe? Assim, que hoje assim eu vejo que foram, né, muito, muito significativos. E alguém assim depois de algum tempo, depois que eu saí e tudo, eu encontrei ele disse que estava trabalhando com uma colega, com uma outra aluna lá, né, ajudando ela a construir a casa dela. Né? Aos finais de semana ele ia lá, né, ajudar ela e o marido, né, a levantar a casa. Então você vê, quem faria isso? Né? As pessoas que nós conhecemos, quem faria isso? Eu não conheço. Tá? Então se alguém se dispõe tanto assim, né, se, sabe, assim, com absoluta entrega, mesmo com absoluta, né, por quê? Não? Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer ser bonzinho com ela? Não, porque ele acredita naquilo, né? Ele acredita nessas coisas, em solidariedade humana, né? Que as pessoas podem, né, colaborar umas com as outras, né? É um projeto de vida, né, assim, que ele acredita, né? Que ele gostaria de ver, né, isso acontecer. Né? Por isso que ele se dedica dessa forma. Virou uma marca na nossa série, o momento onde os convidados e convidadas mostram o quanto foram formados e também transformados por outras pessoas.
É claro que sabemos que essa é uma marca tipicamente humana. Somos seres sociais, aprendemos em grupo. Mas chama a atenção para este importante aspecto que nos constitui enquanto profissionais. Aprendemos na academia e nos grupos de formação muito além do conhecimento intelectual. Aprendemos sobre a vida, sobre a nossa própria e a dos demais. Aprendemos a caminhar em busca de uma vivência que respeita as outras formas de vivenciar a experiência humana. Aí eu então concluí, né, o ensino lá, concluí a universidade, né? Eu acabei entrando para o mestrado lá. Fui fazer um mestrado na área de história, ainda continuando trabalhando no hospital, né? Porque sempre mestrado, doutorado, sempre trabalhando. Aí surgiu uma oportunidade, né, algum tempo depois, de um concurso público que teve, né, para a rede municipal de ensino, né? Então eu fiz concurso, né, conseguia ser aprovado, né, e aí eu fui trabalhar numa escola de EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é uma experiência assim que eu acho que muitíssimo importante para a vida do professor, tá? Porque a gente tem a perspectiva sempre, né, grande parte da nossa formação é pensada na criança, né, desenvolvimento infantil, né, e tem lá também o desenvolvimento, alguma coisa da adolescência, mas quase nada em relação ao adulto, né, quase que o automático, né, né, é assim que a criança e adolescente, logo o adulto vai ser quase que a mesma coisa. E aí que talvez esteja o grande erro, né, o grande equívoco disso tudo. E aí eu fui trabalhar numa escola, né, no período noturno, né, porque esses cursos, né, naquela época eram praticamente período noturno, e foi assim bem interessante, né, porque na verdade eu conversava com pessoas, né, quase que iguais a mim, né, porque tinham, né, diversas experiências, né? E eu percebi que havia, né, uma vontade grande de compartilhar as experiências e as vivências. Eu sempre que se tinha oportunidade deles se falarem, deles se colocarem, deles trazerem um pouco da realidade deles, eles faziam. E eu achei, olha, que eu acho que isso é importante, né? Principalmente quando você trabalha com um conteúdo que é essencialmente social, né? Que é essencialmente, né, é importante, né, que as pessoas consigam fazer, né, pontes, né, entre a sua realidade, a sua história de vida e aquele conhecimento que elas estão tendo ali. E eu lembro que muitas vezes eram aulas assim muito, né, muito legais mesmo, porque eles conseguiam, né, trazer elementos daquilo que tinham vivenciado, muitas vezes, naqueles contextos que a gente estava falando, né? Ou que tinha, por exemplo, a história da mãe ou do pai que passou por aquilo. Então, aquilo tomava um outro caráter, né? Que não era meramente livresco, não era conhecimento ali, né, para ser aprendido, né, de alguma forma, né? Mas eles começavam a entender um pouco como parte da vida deles, né? Quem ensina, aprende ao ensinar. Já dizia Paulo Freire. A troca de experiências, a contextualização daquele conteúdo enriquece todos os sujeitos que compõem o processo de ensinar e de aprender. A docência nos exige essa disposição e atenção na escuta do outro. Bom, eu trabalhei um bom tempo aí, né, na educação, aliás, trabalhei, para não dizer muita coisa, né, 17 anos aí, né, na IJA, né? Passei por diferentes turmas, né, diferentes experiências, né? Muitas muito interessantes, né? Muitas experiências muito que eu acho que fazem assim trouxeram muitas, né, satisfação, né, no trabalho que a gente faz, né? É lógico que tem também, né, os seus sabores, os seus, né? Acho que o maior deles, né, é o problema da evasão, né? Porque o EJA ele tem essa característica, né, de alta evasão, de uma evasão muito alta. Então, por exemplo, era muito comum as salas de aula começarem, às vezes, até com 50 alunos, e chega por volta ali de 3 meses depois, você está com a metade disso ou nem isso,
e corre o risco de chegar ao final do ano com uns 10, 5 alunos. Quer dizer, se você leva isso em conta, você vai ver que, na verdade, 5 alunos continuaram, né? Mas por que tanta evasão, né? Tem problemas da estrutura da escola, da sua organização, da sua metodologia? Tem. Porque nem todo professor, né, digamos assim, né, tem consciência de que ele tem diante de si um público diferente, que não é aquele que muitas vezes ele lidou até ali, ou com ele ainda lida, né, que é a educação, né, são o ensino fundamental, o ensino médio, que são crianças e jovens, né. E lá era muito comum, porque a grande parte, né, trabalhava durante o dia, né, em escolas de educação do ensino fundamental e ensino médio, especialmente na rede estadual. Então, esse pessoal, quando eles vão tentar encarar, né, o trabalho com um adulto da mesma forma que fazem com criança e adolescente, né? E ao fazer isso aí que causa, né, estranhezas, que causa atritos, né, que causa problemas, às vezes, que vão ficando meio insolúveis, né? E você vem para um público que já é um público, digamos, né, que já saiu da escola, que já está fora da sala de aula, né? Que já viveu até ali sem aquele conhecimento, aquela formação, que enfrenta um dia a dia difícil, tá? Porque trabalha o dia inteiro, porque tem filhos, porque tem esposas, porque tem maridos, né? Então você tem uma série de outras coisas também, né, que colaboram para isso. Então são vários fatores, né, que interferem nisso, né? E além do que, né, se a gente for ver mesmo, né, pelas políticas que nós temos, né, a EJA nunca foi uma prioridade em governo nenhum, né? Aliás, a educação não é, né? O que dirá a EJA? Então isso é um pouco da marca da EJA, né? Um pouco dos que traz a EJA, né? É uma inconstância, né? Isso, né? É lógico que é possível, né, fazer várias medidas no sentido de, né, diminuir isso, né? Eu trabalhei com pessoas assim que, embora não fossem orientadas nesse sentido, não tivessem nenhuma orientação da Secretaria, claro, a Secretaria Municipal de Educação em relação a isso, porque o foco da Secretaria era, né, o ensino fundamental e a educação infantil, então aí já era um mero adereço, digamos assim, né? Era algo que ela não queria se livrar, porque sabia que ia ter, né, uma cobrança da população, tá? Então ela não deixava de ofertar, mas ao mesmo tempo também não cuidava disso, né? Não tinha cursos para formação de professores, não tinha, né? Não tinha um cuidado, né, em relação a isso. Então ela funcionava, mas assim, né, meio que, né, a reboque de todo o resto, né? Essa situação, né, é que marca assim, a EJA, né? Isso eu acho que é o desafio, né? Ainda é um grande desafio, né? Tentar enfrentar isso, né? Então algumas pessoas, por exemplo, que eu tinha te falado, né, fizeram algumas coisas muito interessantes, né? Eu lembro disso de uma prof, por exemplo, né, de uma coordenadora, que ela ia, né, todos os dias na porta da escola receber os alunos. Seja o dia que tivesse sol, chuva, ela estava ali. Estava sempre em diálogo com eles, né? Sempre e com o tempo, né, com uma troca com eles, ela conseguia identificar exatamente quem estava vindo, quem não estava vindo, o que estava acontecendo. Ela tentava de alguma forma, né? Às vezes um aluno, minha mãe ficou doente, muito mal, fiquei 2 semanas sem vir, acho que vou desistir, não vou dar conta. Ela ia lá, conversava com com os professores, passava algumas atividades, estava, né, trazer esse aluno, né, pedir para dar uma atenção mais especial, para tentar não deixar a pessoa desistir. E havia muito êxito, assim, sabe, nesse sentido. Tanto é que era uma escola de periferia, né? Porque tinham várias escolas de EJA, essa era uma escola de periferia, e, assim, né? Todo mundo queria trabalhar lá. Os professores, todos queriam trabalhar ali, né? Porque havia, né, essa sintonia, né? Essa
né? Essa simbiose, assim, esse cuidar, né? Dali, né? Do aluno, do recepcionar, do acolher, né? Do tratar bem. Isso é importante, sabe? O tratar bem o outro, né? Certo? Não ver o outro como, né? Mais um usuário, né? Mais um. Não pode ser. Se você pensa assim, você está pensando no fim do seu emprego, porque o seu emprego existe por causa daquela pessoa. Se você trata ela, se você não reconhece isso, ela não vai deixar de procurar. Então, portanto, sua função não vai deixar de ter sentido mais. Né? Sua função não vai ter mais sentido. Né? Então, é coisas assim que precisa, né, ser mais bem entendida, né, e ser mais trabalhada. Né? E faltava, né, lógico, na escola um trabalho, nas escolas em geral, né, um trabalho coletivo, né, de professores. Né? Quando a gente fala de um trabalho coletivo, é algo assim, que não é tão simples. Né? Porque não é você juntar os professores, pôr eles na mesma sala e falar, discuta aí um projeto para a escola, discuta aí, né, algumas saídas para a escola. Não é só isso. Se você tem alguém coordenando isso, né, fazendo os links entre as pessoas. Então é importante a figura do coordenador, tá? O coordenador do diretor participando dessas reuniões, sabendo o que está acontecendo, aonde que ele pode intervir nesses elos, onde que ele pode cobrar, de quem cobrar, quanto cobrar, o que cobrar. Não é simplesmente cobro porque eu quero que seja assim. Ó. Quem fala isso, né, mata a escola. Né? Então, né, são coisas assim que eu acho que fazem muita diferença, sabe? Então, se você tem alguém ali no meio, tá? Meio que, né? Olha, o que o senhor está fazendo, o que o outro está fazendo? Será que vocês podiam fazer isso aqui? Será que isso aqui não dá certo? Vamos fazer isso? Será que amanhã dá certo a gente fazer? O que vocês precisam para fazer? O que eu posso ajudar? Né? Sabe? Coisas assim, vocês não precisam nem ter grandes projetos mirabolantes, etc. Mas, sabe, algumas coisas mais assim, meio que do dia a dia, mas que tenham relações uma coisa com a outra, né? Isso é, assim, primordial. O professor Ronaldo começa a contar sobre sua experiência na EJA e levanta bons pontos para refletir. Talvez o mais importante seja no que tange às nossas formações, que ainda não dá a devida atenção a essa modalidade na educação básica. Me parece que, para além do aspecto formativo, está também o reflexivo, quando docentes não alteram sua prática em função do contexto de atuação. Sujeitos de idades diferentes aprendem de modo diferente. É mais do que fundamental saber quando temos que mudar os nossos métodos, e fundamental também é ter o repertório necessário para fazer essa mudança de maneira eficaz. Outro ponto importante diz respeito às políticas públicas. O professor Ronaldo menciona a questão da oferta da modalidade de educação de jovens e adultos, mas sem a devida atenção às demandas que ela gera. Podemos estender isso a todas as outras modalidades. Não tem como ofertar com qualidade, não tem como proporcionar uma educação de qualidade sem a formação contínua dos docentes. Ainda é importante pontuar a dimensão pessoal do fazer do professor, que apesar de não estar em condições adequadas, esmera-se em fazer um bom trabalho. Isso não exime, de modo algum, a importância das políticas públicas, nada disso. Os bons exemplos nos ajudam a ilustrar que a docência exige vontade, resiliência e coletividade. O trabalhar em conjunto para atender um objetivo bem estabelecido, promover uma educação de qualidade, emancipatória, transformadora e bela. Ronaldo nos presenteia com a sua bela história, de encontrar-se na docência pelo encantamento de ensinar. Sua experiência riquíssima, que passa por todas as modalidades da educação básica, hoje ajuda a formar professoras e professores. E sem sombra de dúvida, suas reflexões provocam um anseio por uma vontade de transformar o mundo através da educação. Perguntei ao professor Ronaldo qual é o seu conselho para quem está se decidindo pela carreira docente e para aqueles que já fizeram sua escolha. E com a serenidade característica de sua voz, ele nos diz: Olha, o que eu poderia dizer para alguém que está começando, né, é assim,
que se dê a liberdade de conhecer, né, a escola, que conheça a escola, né, nos seus diferentes aspectos, né, que experiencie a vida na escola, para tentar ver a partir daí, né, se o encantamento com ela vai surgir. Porque a gente, muito da escola, a gente vai conseguir entender se a gente realmente está, né, voltado para aquilo, vivenciando a escola, né? Conhecendo de dentro a escola, conhecendo o seu funcionamento, né? Conhecendo as suas possibilidades também, porque muitas vezes a gente fica só naquilo que vê e não olha tanto para as possibilidades da coisa, né? Daquilo que ela tem de potência, né? Porque ela tem potência. Então, eu acho que acho que o primeiro passo é tentar conhecer, tentar entender, tentar ver o seu lugar ali. Se você se coloca naquele lugar, se você faria diferente estando lá, como você faria isso diferente, né? A partir de que princípios, né? De que lógica você faria? Porque eu acho que é extremamente importante essa coisa, né? Desse contato com a escola, né? E é lógico também conhecer, né? Um pouco da educação do Brasil, da educação brasileira, né? Conhecer como que se deu a escola, por que o nosso processo de educacional ele é tão tardio, né? Por que o acesso à escola foi tão tardio nesse país, por que a educação nunca foi uma prioridade, de certa forma ainda não é, por que isso acontece, não se dá por acaso, isso não se dá, né, simplesmente porque Deus quer assim, né? Porque existem condições históricas, sociais, econômicas, né, que levaram a essa situação. Então, assim, quem quer ir para a escola tem que entender isso, tá? Tem que entender por que a educação ela é algo que, infelizmente, não é uma prioridade nesse país. E outra coisa, né? Entender qual foi a lógica, né? Ou qual tem sido a lógica, né? Pensada para a educação nesse país, né? O que as políticas educacionais pensaram para esse país? Que trajetória elas trouxeram, né? Isso é importantíssimo conhecer isso, porque ser professor, né, falar como professor, é preciso ter a apropriação dessas questões, sabe? É importante saber isso, né? Porque isso é parte integral da formação do professor, né? Eu tenho que entender, eu vou dar aula de física, ótimo, mas tu precisa entender como é a estrutura da educação brasileira, como ela, né, porque ela é dessa forma, porque nós temos uma escola hoje que, embora esteja, né, atendendo quase que 100%, né, das crianças e jovens, né, ainda não é uma escola de qualidade, não é uma escola que leve, né, a uma formação, né, que permita às pessoas, né, se inserir melhor nos espaços, né, econômicos, produtivos, né, que tenham uma vida melhor, né, com melhores ganhos para o seu dia a dia, né, e que possa dar condições melhores para os seus também. Então, é preciso entender isso, né, e valorizar isso, né, porque né, importantíssimo, né, a educação, né. Então, acho que é fundamental isso. Né? Então, assim, mas primeiro se deixe conhecer, tá? Deixe conhecer, leia, se aproprie, não tome medidas precipitadas, fala, não, já não quero mais, fui lá na escola hoje, me decepcionei com isso, com aquilo, não quero voltar. Não, também não é assim. Preciso ir lá, ter uma trajetória, ter umas experiências, né? Aí depois você decide, não, olha, não é isso, realmente não é isso que eu quero, ou é isso que eu quero, né? E se é isso que eu quero, né? Então, vamos, né, tomar para a gente isso, né? Vamos abraçar isso e vamos, né, ser mais um a lutar por uma escola de qualidade, uma escola, né? Porque se você tem uma escola de qualidade, né, você vai mudando todo o seu entorno. Você muda a perspectiva das pessoas, você muda as relações de consumo, você muda a forma como as pessoas se relacionam entre si, né? Só pode ser feito pela educação, né? Sempre muito. A igreja não vai conseguir fazer, né? O sindicato não vai conseguir fazer, né? O espaço da escola, né? Então, é essencial isso, né? E quem já está na escola, né? Eu sei que tem muita gente fantástica que está na escola hoje, fazendo coisas muito
interessantes, muito importantes, né? Eu diria que elas estão fazendo a educação do amanhã, né? Elas estão plantando sementes boas para amanhã. Lembrando a questão do plantar, né? Eles estão trazendo, né? Que continuem, né, minha gente? Porque eu acho, né? Eu tenho a esperança, a firme esperança que uma hora, né? Essa ficha vai cair, né? Dos nossos autoridades, nossos governantes entenderem de fato, né, o papel que é a educação, né, na transformação de uma sociedade, tá? Porque é algo assim que muda tudo, né? Muda todas as relações, né? Muda tudo. E se não adianta, não tem outro caminho para o desenvolvimento que não passar pela educação, não adianta. Não adianta inventar subterfúgios, não adianta abreviar as coisas, né? Porque isso não vai trazer, né? A coisa precisa ser bem feita no tempo certo, bem cuidada, porque aquilo vai florescer, né? E floresce muito, né? Floresce muito. Nós temos muitos exemplos disso, né? E pena que eles são exceção nesse país, né? Imagina se outros tivessem mais oportunidades, nós teríamos, né, muitos campos de flores, né? Não teríamos aqui outra acolá, mas nós teríamos muitos. E eu lembro até que um autor, né, do começo do século, né, que também era médico, né, chamava Fran Peixoto, né, e ele dizia o seguinte, né, que o Brasil desperdiça muito seus talentos, joga fora na lata do lixo muitos talentos. Por quê? Porque não dão oportunidade a essas pessoas, né? Não dão condições delas, né, crescerem, se desenvolverem e mostrarem todo o potencial que elas têm. Nas mais diferentes áreas, né? Não estou falando só na educação, não, estou falando em todas as áreas, né? Porque a gente precisa de gente boa em todas as áreas, né? E a educação é a única que pode, né, dar a sustentação disso. Então, se você tem a sustentação boa, né, as coisas vão, né, dali para cima as coisas vão fluir bem. Plantando sementes boas para o amanhã. Essa é a frase que me marcou neste episódio. Docência e natureza têm uma enorme relação. A gente planta e não vê os frutos instantaneamente. Talvez nem venhamos a colhê-los, mas a gente sabe muito bem que o plantio bem feito gera resultados certeiros e ótimos resultados. É dessa gente fantástica que o Ronaldo falou que precisamos nas escolas, nas universidades e em todos os outros espaços formativos. Gente com vontade, interesse pela profissão e pelos demais que fazem parte do processo de educação. Gente que não perdeu o encantamento. Eu espero que essa história tenha te proporcionado belas reflexões e que você saia desse episódio ainda mais esperançosa, ainda mais esperançoso. Não deixe de curtir esse vídeo, de deixar suas impressões nos comentários e compartilhar com quem, assim como você, gosta de falar sobre a profissão docente. Ah, e não esquece de nos seguir pelo Instagram. Lá nós produzimos mais conteúdo sobre formação de professores. Você nos encontra como @eudocente. Um grande abraço e até mais!